Noite, minhas borboletas lindas. Desculpa a minha ausência semana passada, mas aqui estamos de volta. Para quem não me conhece, meu nome é doutora Marli Copelli, sou biomédica, terapeuta de práticas integrativas e psicoterapeuta, responsável pelo programa Borbolete Se Saia do Casulo, onde eu ajudo mulheres a se reconectarem com a sua essência primordial, a qual nós perdemos devido aos significados que nós damos aos fatos que ocorrem nas nossas vidas. Hoje eu vou estar recebendo a minha amiga Valéria Damiana, que também é terapeuta de práticas integrativas, e nós vamos abordar o tema Você sabe o que você deseja? Valéria já está por aqui. Como eu sempre falo, as gatinhas sempre estão por aqui, porque elas trabalham junto. Então, se tiver alguma gatinha aparecendo na tela para vocês não... Elas já estão aqui nervosas para participar da live já, galera. Um beijo para minhas sobrinhas lindas. Como é que elas estão? Estão bem, aqui fazendo bagunça. Tá me ouvindo bem? Tá dando muito bom. Me ouvindo bem, melhor agora? Deixa eu ver. Tá bom? Acho que melhorou. Melhorou? Aumentei tá bem. Mais ou menos. Aumentei o volume. Não, acho que diminuindo o volume melhora. Diminuir? Porque tá dando muito retorno. Melhorou? Oi? Deixa eu ver. Melhorou. Não, tá dando retorno. Retorno? Vou botar então um fone para ficar melhor então. Peraí. Deixa eu botar o fone do De repente com fone fica melhor, né? Alô, melhorou? Melhorou. Melhorou absurdamente. Boa noite, minha amiga Valéria. Boa noite, meus amores. Tudo bem? A Moana já está aqui. Fala, minha gatinha linda. Participando da live, como sempre. Energizando todo mundo. Sempre. Obrigada mais uma vez por você estar aqui, compartilhando seus conhecimentos conosco. E que a gente possa estar passando um pouquinho desse conhecimento para as pessoas e agregando cada dia mais. Para quem não te conhece, se apresenta, fala sobre o seu trabalho como terapeuta, sobre os seus estudos. Boa noite, gente. Sou Valéria Damiana, né, terapeuta holística. Eu gosto muito dessa universalidade, né? É você conhecer as energias que emanam o seu dia a dia, né? Que tudo é energia. Palavra é energia, nós somos energia, nossos sentimentos é energia, tudo é movido através da energia. E eu faço o mapa da vida. O mapa da vida é para você conhecer a sua astrologia, a sua descendência, o seu nascimento, né? O caminhar da sua vida profissional, da sua vida de relacionamentos familiares, amigos, amores, né? Isso tudo eu dou uma ajuda como posso, né? Como o Pai permite. E assim eu vou levando a vida como terapeuta holística universalista. Né, minha amiga? A gente acredita em todos os credos e todas as cores. Eu acho que tudo que vier para agregar, sem segregação nenhuma, a gente consegue ajudar, né? De todas as formas, usando o Christian está falando, parabéns, Val. Obrigada, Christian. Ele é um anjinho, muito fofo. Precisar de advogado, gente, já tem o Christian, excelente advogado. Então, a gente usa os mantras. Boa noite, Carlos. A gente vai usando os mantras, que é do hinduísmo, a gente vai usando os salmos, que é do cristianismo, a gente vai agregando o reiki, que já é mais do Oriente,
ambiente, e a gente vai agregando todas as técnicas. Boa noite, Carlos. E a gente vai sempre buscando o melhor para o nosso autoconhecimento. Não é isso, Valéria? Isso. E a live de hoje nada é mais inspiradora do que todos que nós já fizemos e de todos os meus amigos que já passaram aqui com a Marli, né? De todas as esferas e conhecimentos. Mas tudo na vida é um aprendizado e cada dia a gente aprende a cada dia mais. Então, o tema de hoje seria: o que você deseja? Você sabe o que você deseja? Ou você está na casca do seu desejo? Qual é a alma do seu desejo? Qual o seu desejo, Marli? Ajudar o maior número de pessoas que eu puder na minha vida. Essa A é minha live é bom missão que, de a vida. live é bom que a gente faz ao vivo, né? Ajeita os cabelos, que eu tava meio bagunçado, Sim, vai ajeitando o celular que tá torto, entendeu? é A desse Maia entrando no jeito. vídeo A Maia e vai vamos levando, entrando, né? Chazinho com aqui de certeza. louro, com cavalinha, que é muito bom, entendeu? Tô vindo de uma virose aí, que tudo agora é virose, né? E foi o louro e a cavalinha que me levantou, né? Aí vamos A continuar gente tomando passa, na a gente taça. passa, a gente, as minhas taças foram quebradas pelas minhas filhas, aí eu voltei para a caneca. Tá ótimo. Então, a O que gente, vale é a a gente intenção. tem que, com certeza, a gente tem passado por, quem entende como nós, né, Valéria? A gente tem passado por um momento energético muito conturbado, né? Tanto que, assim, a gente está vendo o grande número. Boa noite, Ana. A gente está vendo o quanto os adolescentes, né, não estão conseguindo administrar o que eles estão sentindo, né? E está acontecendo diversas coisas e as pessoas não se atentam que existem energias que estão nos influenciando, nos botando doente, botando a gente sem disposição. Eu saí de uma virose, você saiu de uma virose, e a gente tenta contornar isso, mas nós somos humanos e muitas vezes a gente não consegue contornar. E como eu falo sempre para as meninas, vocês não conseguiram hoje, tenta amanhã e tudo bem. E a gente vai caminhando. Porque a gente vive numa sociedade, né? A sociedade nos impõe coisas. A família, a gente tem a influência da sociedade, da família, da religião. A gente quer agradar os outros, então a gente pensa, o que se eu fizer isso, o que, que o outro vai pensar, o que, que o outro vai falar, e a gente aprende sempre, né? Uma coisa que eu bato sempre na tecla com as meninas também, que a gente aprende que a gente deve ser bom para os outros, mas ninguém ensina a nós sermos bons para nós. E a gente vai se perdendo nesse meio do caminho e a gente fica realmente sem saber o que a gente deseja para a nossa própria vida. Isso. O que acontece, Marli? A maioria das pessoas, elas vivem na sua vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade do ego, de querer controlar tudo, controlar o ontem, o hoje, o amanhã. E ninguém controla nada nem ninguém. Quando a gente tiver o entendimento disso, que a vida tem que deixar se levar, que nem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e vida levo eu, você vai ser mais feliz. E nisso tudo, você vai gerar uma emoção, né, de medo, o medo que vai fazer você se sabotar a vida inteira para você não conseguir o que você deseja. Aí você vai ficar Sim. naquela coisa que eu desejo, exemplo, né? Eu desejo passar no concurso público, mas eu não estudo, eu não procuro me aprimorar para passar no concurso, não faço a inscrição para passar no concurso, não procuro ler o edital do concurso, como é que eu vou passar no concurso? Isso não é um desejo, isso é a casca do desejo. Ou pode ser também, né, o ego, pela vaidade do medo, né, de querer controlar tudo à minha volta e a minha situação, em desejar algo que não é meu e sim que é do outro. Muitas das vezes as pessoas, na realidade, estão na casca do desejo porque estão desejando algo do outro e não que é seu. Por isso que a gente botou essa live. O que você deseja? Você sabe qual é o seu desejo? Ou você está vivendo uma casca? Que a casca é do outro, não é sua. Né? Então você
fica naquela reputação para poder agradar todo mundo e não realizar seus desejos, seus sonhos, não realizar sua vida. Por que isso? Tá na hora de desapega. A gente está no momento do universalidade de desapego. Desapega das emoções, né? Não é que você vai deixar de sentir, você vai sentir raiva, você vai sentir, como todo ser humano somos iguais. Né? Eu vou sentir raiva que deu uma topada, eu vou sentir raiva que a pessoa me traiu, eu vou sentir raiva porque não me chamaram para uma festa, eu vou sentir raiva, mas aquela raiva, você vai controlar essa emoção naquela hora, você vai sentir essa emoção e depois vai dissipar passar, né? Dissipar ela e ver coisas novas, Sim. Coisas boas. Está aberto para receber. As pessoas não estão abertas para receber o que o universo tem para dar para a gente. Quando você se abre, né? Eu estou pronto, universo, para receber tudo que o senhor tem que me dar, né? Seja momentos ruins ou bons, mas são aprendizado que vai fazer você crescer, que vai fazer você evoluir, que vai fazer você ponderar uma vida melhor. Então, quando a pessoa tem esse entendimento que eu não controlo nada e eu tenho que ter um momento de aceitação que tudo que vem é para o meu merecimento e crescimento. Aí você começa a deslanchar e a caminhar melhor. Aí você começa a entender. É aquele lado, né? Conhecer o seu lado sombra. Quando você conhece o seu lado sombra, né? O que é o nosso lado sombra? É as nossas fragilidades, nossos medos. O nosso ego é o maior lado sombra que nós temos. Muitas das vezes, né? Essa semana mesmo, eu estava um pouco triste. A Marli, o que foi? Meu ego. O meu ego, né? Porque o ego me vem levou... do egoísmo, a ganância exacerbada e o orgulho exacerbado. A maioria não é das vezes que é você orgulho. Não... Sim. Né? Porque a gente não quer, o famoso não quero dar o braço a torcer. Eu falo que o sofrimento, como você mesmo falou, vem da não aceitação. Quando a gente aceita tanto as coisas boas quanto as ruins, como algo que é para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, a gente começa a ver a vida com outros olhos. A gente vê que aquilo, como eu falo, até a doença vem como um alerta, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Valéria? Se a gente está pegando uma virose, é porque o nosso sistema imune, de alguma forma, está abalado e isso está relacionado com alguma tristeza que a gente não está conseguindo suprir, né? A gente está chateado com alguma falando coisa. Dessa virose, né? Houve essa pandemia de virose, uma pandemia não, Deus me livre, né? Houve essa epidemia agora de virose respiratória, que nada mais é tristeza. Infecção respiratória é tristeza. Então, as pessoas de determinadas regiões, eu estava estudando, né, como a Zona Norte e Leopoldina, foi o maior surto que teve, né, esse resfriado respiratório. Então, são as pessoas que estão mais tristes. E nesses locais, o que mais teve? Né? De cultura, de política, de economia. Teve muito de desabor ultimamente. Né? As escolas que estão sendo atacadas pelos jovens, e esses assuntos desses níveis que são assuntos negativos. Né? E que acaba acarretando nas pessoas em torno. Não é isso? Tanto que o que eu falo. A notícia ruim vende mais do que a notícia boa. Tanto que eu falo até para minha mãe, que é mais idosa, para evitar ver certos tipos de programa, tentar ver coisas boas, porque quando a gente vê só tragédia, 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 isso a gente foca o nosso subconsciente só na negatividade. E a gente não vê nada de belo na vida. Então, a nossa frequência acaba baixando, a gente fica triste pelo que está ocorrendo na sociedade e a gente acaba baixando nosso sistema imune. E aí acontece as viroses oportunistas, né? Isso, né? Que nada mais são que um coletivo daquela região. Se você é biomédico, você sabe disso. Se você pegar
A estatística que teve agora, de 15 dias para cá, né, a relatividade da doença respiratória, infecção respiratória, que para a gente, universalista, se depara com a tristeza, quer dizer, as pessoas estão tristes com a situação que o mundo está, com a situação que a natureza está. A natureza está dando todo... Oi? Fala, não entendi. O aumento de tuberculose. Então, todo problema respiratório é tristeza. Então você está triste não só com a sua sociedade, mas está triste com o seu lar, com você mesma. E você está triste com você mesmo por quê? Você não alcançou o seu desejo, você não realizou os seus sonhos. Então isso a pessoa acaba se definhando, se acabando, né? Inconscientemente, silenciosamente. E as pessoas vão ficando tão tristes que acabam entrando também no quadro de depressão. O que acontece, Valéria? A gente é criado, você vai entender, eu falo que a gente é pobre, preto, favelado, que a gente que veio das camadas mais pobres, a gente é ensinado pelos nossos pais e pela sociedade em si, que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, que a gente tem que trabalhar para pagar conta. Ninguém nos ensina a correr atrás dos nossos sonhos. Porque o sonho não é importante. O importante é você pagar a conta. Então, a gente trabalha a vida inteira, na maioria das vezes, numa coisa que não gosta, ficando frustrado e doente, para você ter uma aposentadoria que não vai suprir suas necessidades na sua velhice, porque você vai ter que pagar os remédios para tratar da doença que você adquiriu toda a sua vida que você não se cuidou. Isso. Eu sempre ouvi da minha mãe, e isso era uma coisa que me incomodava assim, absurdamente, que felicidade eram momentos. Que não existia felicidade o tempo todo. E aquilo me intrigava desde criança. Eu escutava isso da minha mãe e isso me intrigava demais. E eu descobri com as nossas buscas, né? Felicidade é ter paz de espírito. É quando você se entende, é quando você entende que você tem o seu lado luz e o seu lado sombra, e que você tem que saber lidar com os dois lados. Não só com o seu lado. Porque tudo no mundo é dual. Tudo. É a luz, é trevas, negativo, positivo, feminino, masculino. E a gente não aprende, a gente não é ensinado a lidar com isso. Então a gente pensa, muita gente que eu converso, até nos meus atendimentos de psicoterapia agora, eles falam, eu vou ser feliz quando eu tiver mais dinheiro. Só que assim, a gente vive numa sociedade que acha que dinheiro traz felicidade. Mas o quanto de CEOs, quantas pessoas que são milionárias e estão passando por problemas de depressão, que se suicidam quando perdem tudo. É o que acontece, né? É o desejo, é a casca do desejo que eu falo, né? Você é milionário, tem tudo na vida, mas na realidade não tem a felicidade que emana dentro de você. O que é felicidade? Felicidade, às vezes, você está sentada na sua sala tomando um copo de café, uma xícara de café, um copo d'água, assistindo uma música, assistindo Netflix, descansando o corpo, lendo livro. Fazendo a live, ou conversando com um amigo, né? Isso é felicidade. A felicidade é porque eu estou rica de dinheiro. Né? É uma crença limitante que a gente é entubada desde criança. Acho que a maioria das pessoas de classe C e B, né, são entubadas assim, dinheiro não traz felicidade, você tem que trabalhar muito e duro, e não é por aí. O dinheiro traz felicidade sim, né? Ele deixa a gente alegre sim, mas ele é uma energia.
uma energia que emana dentro do universo. Então, tudo que é energia tem emoção. Se tem emoção, qual é a emoção que você vai dar para o dinheiro? Felicidade, e não tristeza. E não crucificar ele porque ele só traz felicidade. Não, ele traz outros benefícios também. Né? Traz alegria, traz sustentabilidade, ele traz direcionamento para os seus desejos, né? Ele vai trazer muitas outras coisas também, né? Acarretando com isso. É por isso que eu falo que a emoção do medo, né, é o sabotador primordial de você querer controlar tudo. A emoção do medo que é o sabotador de você não ir à frente do que você deseja. A emoção do medo que faz você paralisar no que você deseja, né? Aí eu digo assim, eu, Valéria, hoje, eu desejo a minha casa própria, né? Então, o que eu vou fazer para ter a minha casa própria? Qual o planejamento que eu vou ter para isso? Né? Qual é o foco da meta que eu vou ter para esse desejo? Eu vou trabalhar, eu vou economizar, eu vou juntar dinheiro, né? Eu vou reunir a minha família com que eu moro e ver quais as possibilidades que juntos vamos ganhar uma casa nova. Isso é você realizar o seu desejo, né? Ah, eu desejo ganhar na loteria, mas eu não jogo. Como é que eu vou ganhar na loteria se eu não jogo? Eu nem sonho com os números, nem peço assim, papai do céu, me dá aí o Chico Xavier, o número para me jogar. Não peço. Eu só falo assim, eu quero ganhar na loteria, mas não jogo, não faço nada, como é que eu vou ganhar? Né? Então fica difícil. E as palavras, as palavras emanam uma energia do nosso pensamento. Né? As pessoas pensam 24 horas por dia. Se elas soubessem que seus pensamentos são as causas das suas emoções, elas iam pensar muito mais em mantra, fazer mantra o dia inteiro, porque o mundo ia ficar bem melhor. Né? Eu tenho um mantra que eu estou usando agora, sim, que foi que me ajudou a me recuperar dessa virose que veio aí, né? Eu manifesto harmonização a todos à minha volta. Eu manifesto harmonização a todos à minha volta. Porque eu preciso estar equilibrada energeticamente, mas as pessoas na minha volta também. Gente, a gente está numa era de desapego, então não adianta pedir eu tenho que pedir nós. Né? Quando você manda para nós, né? Isso tudo vai iluminar mais ainda, não só para a minha vida, mas para a sua vida e para a vida de outros também que estão ao seu lado. Né? É dessa maneira que eu penso aqui. A Liana está falando. Pensa, madrinha. Planejamento Liana, minha madrinha. É tua madrinha? Minha madrinha. É importante que a meta deve ser possível de realizar. Sem planejamento a gente não consegue nada. Inclusive eu falo muito para as minhas borboletinhas, né? Eu falo assim, gente, vocês ficam ansiosos porque vocês não ocupam a mente de vocês. Vocês não têm um planejamento da vida de vocês. Vocês fazem um planejamento da semana. Essa semana eu vou fazer isso, isso e isso. Se planeja, porque quanto mais a mente ficar ociosa, mais vocês vão ter ansiedade. Porque vocês vão ficar pensando no futuro o tempo todo. Ou vão entrar em depressão porque ficam vivendo no passado o tempo todo. Isso. Aí o passado vai dar problemas nos rins, né? Vai dar problema no baço. Vai gerar medo. Sim. Vai gerar o medo. Gerar diabetes, porque tem as mágoas. Isso aí. E vai causando uma desencadeia hormonal do seu corpo físico, que você nem imagina. Então, para que controlar? Né? A gente não controla nada, nem ninguém, a gente não controla nem nossos pensamentos. Né? Tem uma teoria de Freud, né? O nosso pai da psicanálise, que eu gosto muito. Psicanálise. Que eu gosto muito, em que você pensa durante o dia. Né? Você pensa mais em você? Ou você está pensando no que você tem que estar ou quem você tem que estar para ser? Quem você tem que estar para ser? Eu não tenho que estar para ser para ninguém. Eu não preciso provar nada para ninguém. As pessoas estão nessa de provar alguma coisa para o outro, repor uma reputação lá em cima e não precisa disso. Ela precisa se amar. Quando ela se ama, se aceita, né, ela se conhece,
O que o outro pensa é o pensamento dele. Eu respeito o outro e amo o outro. Esse é o meu dever, ter um pouco mais de conhecimento. Mas também não sou melhor do que ninguém. Cada dia a gente tem que Sim. aprender sempre mais. Né? Então, quando eu penso... Desculpa. Quando eu tenho que pensar em mim para pensar no outro, eu não estou pensando em mim. Aí que está. O meu desejo está no outro, não é o meu desejo. Né? Eu quero uma casa melhor, como dei o exemplo agora. Eu quero uma casa melhor. Uma casa melhor para mim? Não. É para a família toda. Não é só para mim. Entendeu? Esse é um exemplo de desejo. Então, qual é o seu real desejo? Né? As pessoas têm que parar para pensar. Né? O meu desejo é ir para academia, é ficar bonita, é emagrecer, né? Mas aí eu não vou pensar assim nesse desejo porque eu estou sendo egoísta, eu vou ficar bonita, e daí, dane-se, fique bonita para você, você está se amando, está se cuidando, né? E isso é bom. Vou fazer uma faculdade, estou com 70 anos fazer a faculdade, é ótimo, não tem tempo para parar de estudar, né? Você tem que estudar o tempo todo, quanto mais estudar, eu amo estudar. Né? A Mari sabe. Eu começo a estudar uma coisa, paro, termino, já começo outra, e vou. Quando eu vejo, já estou com um leque de informações. Mas isso é bom. Não, e a gente vai, uma vai empurrando as coisas para outra. Quando a gente vê, eu falei assim, gente, vamos dar uma freada que eu já não estou conseguindo dar conta de tanto estudo. Hoje, né? Tem hora que mesmo eu estava falando com um irmão lá do Frei Luiz, que ele quer que eu vá lá fazer uma visita a ele para a gente conversar, aí eu conhecer o espaço dele de reiki, aqui no Recreio. Ele, quando você vai vir tomar um café comigo? Eu falei assim, eu estou me planejando, porque a espiritualidade quer que a gente estude tanta coisa, que tem hora que a gente tem que desligar um pouco para poder... O cérebro buga. Né? O cérebro Senão buga. E a gente fica... Desculpa, gente. Ela... Boa noite, impossível. Então a gente fica... Oi! A gente fica naquela expectativa de estudar. E quando a gente vai estudando essa parte vibracional, né? A gente vê que tudo é vibração. A palavra é vibração, o pensamento é vibração. E a gente tem até uma particularidade, um dia desse eu estava assistindo uns vídeos, a gente tende a vibrar mais no negativo do que no positivo, e inclusive o nosso dicionário, boa noite, Vanessa, o nosso dicionário, ele tem, eu acho que 60% ou 70% de palavras negativas na língua portuguesa. Então, a gente é cercado de energias negativas. Então, se a gente não se blindar e aprender a lidar com isso, a nossa vibração sempre vai estar baixa. A gente sempre vai vibrar na culpa, no medo, e nesses pensamentos, nessas vibrações bem mais baixas. Meninas, se vocês quiserem, eu tenho um planner que está o link na minha bio, que é baseado na escala de Hawkins, que fala sobre isso que a gente está falando. Vocês podem ir lá no link e comprar e planejar, porque assim, a gente só consegue modificar essa vibração quando a gente tem consciência do que a gente sente. Porque se a gente não tiver consciência do que a gente está sentindo, a gente nunca vai mudar. Porque é a conscientização do fato que faz a gente mudar. E eu costumo dizer sempre para as meninas, a gente só muda quando a dor da mudança é menor do que a dor de ficar estagnado. Porque nem às vezes, o nosso cérebro, ele gosta de conforto. O nosso próprio cérebro, é biológico. Ele não gosta de desafios. Tem um mecanismo que eu tenho que estudar mais profundamente ele, que ele vem lá do tempo das cavernas, dos homens das cavernas, mas ele continua no nosso DNA. Ele é um sistema que o nosso cérebro, que toda vez que a gente tenta fazer uma mudança, ele
auto-sabota. Por isso que toda vez que a gente quer fazer uma mudança, a gente tem que fazer pelo menos por 21 dias. Seja dieta, seja análise, seja exercício, qualquer coisa que você queira fazer uma modificação, você tem que fazer durante 21 dias. Se você Agora, não fizer... Vamos lá. Por que 21 dias, Marli? Vamos lá. Agora você né? Não, nada não. Que eu vou para a parte científica, você vai pelas outras partes. Perante o infinito, tudo é zero, né? Na matemática, não é isso? Perante o infinito, tudo é zero. Na química, a gente tem prótons, elétrons, que é o positivo e negativo, e o neutro, que é neutro. Sim. Né? Então, por que tem um positivo e negativo, o bem e o mal? É o equilíbrio da balança do universo para tudo. Tanto na matemática, na física, geologia, em qualquer matéria, e na nossa vida e no nosso organismo. E isso também interfere nas nossas emoções. Então, quando a gente fala 21 dias, 7 vezes 3 são 21. O mundo foi feito em 7 dias, não é isso? 3 é a divindade, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, 7 vezes 3, 21. Então, você tem 21 dias para a divindade trabalhar no seu cérebro, né? E ele começar a catequizar o que você quer, programá-lo novamente. Porque o nosso cérebro nada mais é, vamos dizer assim, um computador, né? Só que muito mais amplo do computador. As pessoas não têm noção disso. Tanto que a gente só usa 5% do cérebro. 95% do cérebro está adormecido. Né? Quando as pessoas começarem a ter entendimento disso, vai todo mundo querer começar a estudar. Né? Começar a entender a si mesmo, para começar. Né? Mas então, já que perante o infinito, o zero, perante o infinito, tudo é zero. O enigma da esfinge é conheça-te a ti mesmo, né? Isso aí. Né? Há muitas parábolas, né, antigas que, como posso dizer para vocês aí, para não ficar muito impactante, né, que assumir o desejo é assumir a sua responsabilidade. Quando a pessoa assume a sua responsabilidade na vida, ela começa a assumir os seus desejos. E nisso, ela tem que tirar o véu de tudo dela. Né? Da vergonha, do medo, o véu da Isis. Né? Eu não vou misturar a espiritualidade, porque a gente não está falando espiritualmente, né? Porque aí entraria a tábua de esmeralda, véu de Isis, etc, etc e tal. Mas aí, voltando, né? Você assumir o seu desejo é assumir a sua responsabilidade, é tirar o véu da sua vista. Quando a gente fala tirar o véu da vista, né? Você assumir o seu papel, é assumir a si mesmo, é não deixar, você não ser fantoche para os outros. Muitas das vezes eu vejo pessoas que atendem assim, Valéria, faz meu mapa da vida, eu faço o mapa da vida. Aí ela, não entendi, aqui eu sou advogada, e que vai dizer que você tem que ser arquiteta, apesar que eu gosto de desenho, então por que você não seguiu a sua intuição? Né? A sua vida está toda direcionada para arquitetura, e não para até o final da live, e quem ficar até o final da live, vai ser sorteado 2 mapas da vida. Um mapa, a gente vai... Um mapa, eu tô com a agenda cheia. Um só, eu tô com a agenda cheia. Um só. Então é um só, gente. Vai ser sorteado. Para quem estiver no final, a gente vai soltar uma senha. E quem escrever a senha primeiro aqui nos comentários vai ganhar. Vale muito a pena o mapa da vida. A Valéria já fez o meu. De vez em quando eu catuco ela, que eu perco ele, eu falo assim, me manda de novo. Para entender alguns aspectos. Porque a gente, é o que ela falou mesmo, a pessoa é advogada. E lá, na infância, ela gostava de desenhar. E parou com isso. É pelo que a gente estava falando até no início da nossa live. Por quê? Às vezes o nosso pai é advogado, às vezes a gente tem médico na família, eu tenho que ser médico. Eu sou a primeira biomédica da minha família. Eu estou quebrando todos os paradigmas, entendeu? Não sou, meus irmãos são todos militares, eu não sou militar. Você tem a mão de cura, né, Marli? É outro porém, né?
A pessoa também, quando tem a mão de cura, ela pode trabalhar em diversas áreas da cura, né? Você sabe disso. Não só das mãos, mas como dos sentimentos. Eu já tinha esse chamado, né, há muitos anos, mas eu não sabia como exercer, né? Realmente eu não sabia como exercer, mas Deus e a espiritualidade me mostrou o caminho. Hoje a gente tem o advento da internet, que a gente pode se comunicar com diversas pessoas. Maia passando. Maia passando. E a gente pode se comunicar. Até ela ficou preta, porque a Maia passando. Então a gente tem o advento da internet, coisas que a gente não tinha há 20, 30 anos atrás, e que hoje a gente pode se comunicar com o mundo. Eu faço atendimento de psicoterapia online. Ficou muito mais fácil, né? Sim, eu faço atendimento de pessoas de outros estados, quem sabe daqui a um tempo de outros países, porque a gente tem essa possibilidade hoje. Coisa de 10, 20 anos atrás, a gente não tinha internet. Hoje, a gente não precisa de estar comprando livros para tirar uma dúvida. Eu mesmo fiz minha faculdade toda sem comprar um livro. Todas as minhas dúvidas foram tiradas pela internet. E hoje, quantas informações nós trocamos, Valéria, através da internet? Muito. A internet facilitou muito a vida da gente. A pessoa assim, eu não tenho conhecimento porque não quer. Porque na internet, de vez de você ficar no WhatsApp, no Facebook, Instagram, né, olhando a vida do outro, né, desejando a TikTok, né, o Kawaii, vendo a vida do outro, o desejo do outro, programa o seu desejo. Né, realiza o seu desejo, né, planeje o seu desejo, começa a controlar passo a passo do seu planejamento para você realizar o que você quer. Né? Se você não fizer isso, não vai acontecer nunca. Foi o que eu falei, né? Eu quero ganhar na loteria, mas não jogo, como é que eu vou ganhar? Não tem como. Né? Eu tenho que jogar para ganhar. Né? Tem que tentar sorte. Pedir, Papai do céu, me ilumina, me dá os números. E jogar. Me dá os númerozinhos. Me dá os númerozinhos. Você falou isso, eu lembrei de uma outra situação. Vou fazer essa pergunta para você e para vocês que estão assistindo a live, e eu quero que vocês me respondam. O que vale mais para vocês? Ter 10 milhões na conta ou acordar amanhã? Você viu o programa da Márcia, né? A gente estava debatendo hoje isso, né, Márcia? Né? É muito engraçado quando a gente faz essas perguntas e as pessoas não sabem. Eu prefiro acordar amanhã. Né? Muitos vão ficar sem entender. A Marli me oferece 10 milhões, Valéria. Eu te dou 10 milhões. Você quer acordar amanhã os 10 milhões? Eu prefiro acordar amanhã. Né? Porque se eu pegar os 10 milhões, amanhã eu não acordo. Então eu não vou viver com os 10 milhões. Né? Então eu prefiro acordar amanhã, ter um novo dia, uma nova página para escrever, novas coisas para fazer. Viver, gente, é viver o agora, né? Deixar para amanhã. Né? É bom. Viver é bom. Sim. Né? Quando as pessoas atenarem, né, que você vive, né, para ser feliz, independente da situação, vou te dar um exemplo, já que você deu da Márcia, né? O veneno da cobra, ele é quente, mas o veneno do escorpião é gelado. Qual que você prefere? Nenhum dos dois. Mas assim, mais quentinho é melhor, né? O da cobra. Porque o do escorpião gelado, em menos de 1 minuto você morre. E o da cobra você ainda tem como você fica quente. Seu sangue é quente. Biomedicamente, você é médica, você sabe que tem como ter salvação. Do escorpião, não. Sim. Então é mais fácil você ser mordida pela cobra do que pelo escorpião. Isso aí é engraçado, porque assim, muitas vezes as pessoas, eu falo assim, gente, já tem estudos que não usam mais crioterapia. Crioterapia, gente, é botar gelo. Ah, você teve uma lesão, bota gelo. Muitos estudos dizem para não pôr gelo. Ah, Marli, por quê? Isso
A medicina tradicional chinesa já fala há mais de seus 1000 anos. Por quê? O processo natural do corpo é, é, é calor e rubor. Isso. Quando você tem um patogênico, quando você faz uma entorse, qualquer coisa que é diferente ao normal do corpo, você tem febre e tem calor e rubor. Vai, passa de novo, meu amor, passa, vem. Tá muito Tem que fofo ficar ela hoje. contornando as minhas filhas. Então, quando você tem uma lesão e você bota o quente, você vai acerbar o corpo a fazer o que tem que fazer, que é dar mais calor e mais rubor. Quando você bota o gelo, você interrompe o processo Você quebra as moléculas, né? fisiológico do corpo. Isso. Então, o que acontece? Você tem uma sensação de dormência, porque o gelo adormece, mas quando o efeito do gelo passa, você volta a sentir toda aquela dor de novo. E muito mais forte, muito mais intenso. E muito mais forte, muito mais intenso. Quando você bota o calor, não. O calor, por mais que você sinta a dor posteriormente, ele vai diminuindo de acordo, porque vai chamar os macrófagos para lá. O frio, ele já expulsa os macrófagos não vão para lá para fazer a limpeza da área lesada. Só quando a gente tem esse calor. Então, por isso que eu falo, cara, o corpo humano, ele é perfeito. Só que a gente não sabe lidar com o nosso corpo. Porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Porque a gente só adoece porque a gente não sabe lidar com os significados que nós damos aos fatos que ocorrem nas nossas vidas. A gente fica na reputação, né, Marli? O tempo todo. Eu vejo muitos... fulano vai falar, maioria, que fulano a maioria dos meus atendimentos, de mim. A maioria dos meus atendimentos foi que eu fechei com essa virose que eu tive, eu parei para analisar, não só a mim, mas tudo que eu tenho feito até agora, e foi tudo pensado, resumido nisso. As pessoas estão preocupadas com a reputação, a sua reputação. Né? Eu tenho que ser o melhor médico, eu tenho que ser o melhor advogado, engenheiro, arquiteto, a melhor filha, a melhor mãe, a melhor mulher, né? A melhor amante, melhor tudo. E ninguém é melhor do que ninguém. Mas está sendo melhor para ela? Ninguém é melhor do que ninguém. Você está sendo melhor para você mesma? Né? Eu digo sempre que o ser humano precisa ser o sujeito da sua vontade. Quando o ser humano é sujeito da sua vontade, ele começa a viver a sua vida, sem se preocupar o que o outro acha de mim. Né? Essa semana que eu fiquei triste pelo meu ego, que foi o orgulho e a vaidade ferida, né? É por pensar, por que a pessoa não gosta de mim se eu não fiz nada para ela? Do nada a pessoa não gosta de mim. Tudo bem, é vidas passadas? Pode ser, não vamos entrar aí eu falo agora. Assim, liga o botãozinho liga o botãozinho. Do foda-se. Né? Então, aceita que dói menos. O diz Madonna, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Fala de entendeu? Mim, hoje, né? Feliz, linda de bonita. Eu não estou aqui para agradar ninguém, gente. Eu estou aqui para me agradar. Se eu estiver me agradando, se eu estiver feliz comigo mesma, por isso que eu falo, eu me amo gorda do jeito que eu sou. Lógico que eu estou buscando emagrecer, já emagreci 55 quilos. Vamos perder mais 35. Por quê? Pela minha saúde. Eu quero recuperar a minha saúde. Porque hoje eu estou diabética, eu estou hipertensa, tenho síndrome de Hashimoto, mas isso foi devido aos significados que eu dei aos fatos que ocorreram na minha vida. Porque eu não tinha maturidade para fazer, para não fazer diferente. Eu não tive maturidade para fazer diferente. E hoje
eu recuperei essa maturidade e hoje eu estou me amando, hoje eu estou cuidando de mim. Isso mesmo, Ana Cristina, tem que se amar, se amar, para depois amar os outros. Isso. Entendeu? Né? Então você precisou chegar ao veneno do escorpião, gelar, para você aquecer novamente a sua vida, aquecer a sua pessoa Marli. E a maioria das pessoas passam isso, né? Ela vai no declínio da sua vivência, do seu sobreviver, que ela não está vivendo, ela está sobrevivendo porque ela está vivendo para os outros, do que o outro vai dizer, do que o outro vai pensar, do que eu vou ser, né? Então, quando você é um ser humano que precisa ser o sujeito do outro, você não tem sua vontade, você não tem seu desejo, né? Desculpa, gente, que a voz está falhando. Bebe água. Bebe água, bebe chá. Então, você não tem que ser seguir a vontade do outro, você tem que ser você. E quando você tiver esse entendimento, né, que você é o sujeito de você, você vai acordar para a vida e começar a viver, né? Se o outro, como eu estava dando exemplo de mim, que eu fiquei, essa minha virose também pegou, porque acho que foi isso, né? A não aceitação de outra pessoa que não me conhece, não gostar de mim do nada, né? E as provocações, isso me irrita, quem me conhece sabe, que eu sou muito de chegar e falar, eu não fico de aí eu vou falar uma coisa para você, né? Que eu falo para minhas clientes. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Todo mundo, quem sou eu para agradar? Somos Valéria Damiana e Marli Copelli para agradar todo mundo. Mas aí que eu digo, Marli, nem com todo o conhecimento, que eu tenho muito pouco ainda, eu tenho que estudar muito mais, né? Com toda essa vivência espiritual que eu tenho, né? Mas eu vi que eu ainda preciso melhorar muito mais. Para eu me incomodar e ficar doente e me agravar com a situação, né, que a comunidade passou no mesmo momento dessa crise respiratória, que é a tristeza, né? Então isso me fez pensar o quê? Eu tenho que acordar mais para mim, né? Às vezes eu penso, às vezes não, eu faço muito pelos outros, deixo muito de fazer por mim para fazer pelos outros, gente, é verdade, né? Mas inclusive eu vejo você por causa disso, a necessidade do outro. Eu tenho as minhas necessidades, mas eu vejo que o outro, a necessidade dele, a minha ajuda vai fazer ele melhorar. Então, não tem por que eu parar um pouco e ajudar o outro. Mas isso não interfere em eu continuar a viver minha vida, né? Se tem um momento que eu vou ter para ajudar o outro, ok, legal, vamos lá. Mas eu também tenho que viver a minha vida. É o que eu falo para as meninas e falo para você também. Não é porque a gente gosta de ajudar, porque você sabe o quanto eu gosto de ajudar também, mas não deixar que abusem de nós. Durante muito tempo eu fui abusada. Porque eu não falo nem eu abusada, mas outro em primeiro vi um termo agora que eu achei. Eu vi um termo agora que eu achei muito interessante, né? Você deixa usurpar a sua energia. Sim, porque a gente, em vez de cuidar da nossa energia e cuidar de nós, a gente prefere cuidar do outro. Mas muitas vezes... Mas isso aí é sabotagem. Sabe por quê? Só um minuto, Marli. Focar na gente, tá? É sabotagem. O seu subconsciente está te sabotando para você não cuidar de você e sabe que você tem capacidade de cuidar do outro, melhor do que você. Mas aí o seu subconsciente está naquela ainda de trabalhar os 21 dias para a sua reprogramação mental, para você poder mudar as crenças limitantes que tem dentro de você. É nesse ponto que eu acho assim muito bom a terapia da constelação familiar que você faz. Porque ela resgata, né, os traumas que são feitos aonde? Na criança interior. Né? O último estudo que eu tive agora, todos os traumas são causados pela criança interior. Você vem com isso, amadurece, adolescente, depois adulto, né, envelhece, com esses traumas que vêm lá de pequeno. Né? Não são feitos durante a adulto, são durante a criança. Né? Então, a criança interior era trabalhada na constelação familiar tão bonito, ela é tão resgatada ao ponto, né, de liberar as pessoas de tantas crenças, como doença de lactose, pessoas que têm alergia a gato, né, que tem medo de falar em público, entre outras coisas mais. Esse trabalho que você faz de constelação familiar é lindíssimo e maravilhoso. Aconselho a todos, quem puder fazer com a Marli, vocês vão gostar.
Não, mas não só isso. Eu tenho, como eu tenho estudado muito a parte de neurociência, a gente tem 5 marcos na, na nossa vida, né? E muita gente não sabe disso. Eu mesmo, antes de estudar isso, não sabia. A gente tem o primeiro marco de sobrevivência é a forma que a gente foi concebida. Sim. Se foi um sexo casual, se foi estupro, se foi um sexo com amor. Isso é o primeiro marco. O segundo marco ocorre o tipo de nascimento que foi. Quantas horas de trabalho de parto, se o parto foi natural ou se foi cesariana. Tanto que já tem uma estatística, uma pesquisa, que as crianças que nascem de cesariana são mais alérgicas do que as crianças que nascem de parto normal. Isso aí. Aí depois entra os sextênios, né? Que é do 1º ao 7º ano, que é está criando o sistema anímico, é onde vai criando os afetos. Depois tem o outro marco, que é dos 8 aos 14, que é onde está sendo formado o neocórtex. Aí Justamente, depois no neocórtex, né, que é o segundo setênio, que é a participação do pai na criança, é onde a criança precisa muito da masculinidade do pai para poder desenvolver o seu lado financeiro, o seu lado de ação, o seu lado de concepção dos seus desejos. Né? Já no primeiro setênio, que é de 1 a 7 anos, que é o lado da mãe, né? A mãe amamentar o filho olhando para o filho. Você vê toda criança que tem problema de lactose, a mãe ou não amamentou o filho, ou amamentou o filho reclamando, xingando, falando, ou nem olhando para a cara do filho. São problemas com crianças que têm problemas com lactose. Né? E assim, cada setênio a gente tem uma evolução, que é chegar até o do 7º setênio, que é os 60, que você já vai para a plenitude, né? Que a gente fala que é a sabedoria humana, a sabedoria sistêmica do seu saber da vivência que você teve. Aí você começa a entender que o controlar a sua vida não é controlar o outro para ter posse do seu ego, mas também você começa a entender que aceitar o que é bom para você é tudo que vem. E tudo que vier pode ser positivo, negativo, bom, ruim, mas você tem que aceitar e é tudo que vem para você, é para você aceitar crescer e merecer. Né? Aí vem a resignação, aceitar com resignação. É muito bonita a palavra. Eu vejo todo mundo falando, mas ninguém faz, né? É difícil. É difícil. Assim, quem me conhece mais profundamente como você, sabe que eu aceitei muita coisa com resignação e por isso que eu tenho as mudanças que eu estou fazendo na minha vida. Porque se eu não tivesse aceitado, eu estaria ainda brigando com o meu ego, brigando com o mundo, porque eu era uma pessoa que brigava com o mundo. Eu falo que hoje eu sou uma pessoa bem melhor do que eu era 10 anos atrás. Até o que eu era ontem, eu acho que eu já melhorei um pouquinho, porque a gente melhora a cada dia. E como você estava falando, eu acho que não existe uma verdade absoluta, né? Existe a tua verdade, a minha verdade, a verdade do outro, e a gente tem que respeitar essas verdades. É que eu falo, perante o infinito tudo é zero. Fernanda de Maceió, tá esperando a gente lá, Marli. Lá em Maceió, já temos casa para ir. Um dia a gente vai estar aí, Fernanda, em Maceió, eu e Marli. Inclusive, você falou uma coisa que muita gente também não sabe. O computador, ele foi inventado baseado no I Ching. Que o código binário, ele vem do I Ching. E o I Ching é uma técnica milenar. Então, isso tudo está armazenado no nosso computador que a gente ainda não sabe acessar. Então, muitas coisas hão de se revelar, mas para quem quer conhecer.
Eu e Valéria somos duas buscadoras. A gente não para de buscar em nenhum momento. Por isso que, assim, eu sugo ela, eu pego... Vamos fazer live, que a última live que a gente É fez um foi em prazer. dezembro. Aí eu Gente, tô foi a live pensando da aqui, se a Kundalina. O gente, povo ficou doido. se a gente, Kundalini. ou o Daline foi ótimo. Se a gente continua fazendo uma sequência de lives, se eu mudo os convidados, a gente vai definir essa semana ainda. Porque a gente nada mais é do que agregadora, gente. A gente só quer agregar, se a gente puder despertar uma sementinha de curiosidade em vocês, para que vocês vão em busca da verdade de vocês. Não quero que você acreditem na minha verdade, não acreditem na verdade da Valéria, mas que vocês vão em busca da sua verdade. Porque quando a gente desperta para o que é bom para nós, eu costumo dizer, o que é bom para mim pode ser ruim para a Valéria, o que é bom para a Valéria pode ser ruim para mim. Mas eu tenho que respeitar o que é bom para ela e ela tem que respeitar o que é bom para mim. Então, quando a gente chega nesse grau de maturidade que a gente entende o que é bom para a gente e a gente banca isso, é libertador. É isso que eu falo para vocês. Se banquem, se conheçam, para que vocês possam se bancar. E aprendam a falar, não quero, não vou fazer. Ai, Marli, é difícil. É difícil a beça. Mas hoje eu aprendi. Hoje eu só faço o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero. E eu costumo dizer, é uma frase que eu falo também muito, hoje eu só quero estar onde eu sou querida, não onde eu sou tolerada. Então esteja nos ambientes que querem que você esteja. Se não te convidarem, não vá. Não queira fazer a sua presença nos locais. Se preserve a sua energia. Hoje, eu me recluso muito mais do que eu me recluía antigamente. Eu adoro uma bagunça. Mas hoje, eu prefiro ficar vendo meu Netflix, estudando, atendendo meus pacientes, fazendo live. Por quê? Eu quero preservar minha energia. E é uma coisa tão engraçada quando você fala antes de ficar em casa, Marli, né? Essa semana atenderam uma menina, ela falou assim, mas eu sempre vou pra rua porque meus amigos me chamam. Eu vou ficar em casa assistindo Netflix? Eu vou pra rua, mas você vai pra rua porque você quer? Não, às vezes você tem vontade. Então você está fazendo o desejo do outro, ao invés do seu desejo, está vivendo a vida do outro, ao invés da sua vida. Você vai pra rua sem vontade, né? Acaba atribuindo outras energias e pessoas que também não têm vontade, acaba acarretando um monte de energia para sua vida sem vontade, aí depois você não sabe porque a sua vida não caminha porque você está sem vontade. E onde está a sua vontade? Onde está esse ser humano com desejo? Que desperta, né? Que só quer fazer a vontade do outro. Vamos para a rua? Vamos. Não estou afim, mas eu vou. Né? Aí vai naquela sabotagem, vou me distrair. Mas vai vivendo conforme a maré, entendeu? Vai indo, assim, vira a massa de manobra, como eu falo. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Seja diferente da sua turma, gente. Não é porque todo mundo faz que vocês têm que fazer, não. É isso aí. Se todo mundo veste amarelo, eu tenho que vestir amarelo. Se eu gosto do azul, eu vou assumir a cor azul e pronto. Se eu gosto do rosa, eu vou assumir a cor rosa e pronto. Durante muito tempo eu sempre estava preto. Eu amava preto. Mas o preto é neutro. As pessoas que têm essa utopia das cores, né? Por exemplo, na Índia, o branco, para quem é viúvo ou viúva. E aqui, né, a espiritualidade de sociedade, né? Cada país tem a sua cultura. Na África, por exemplo, o branco, no candomblé, né, é o sagrado, é Deus, é Oxalá, né, Zambi. Né? Então, cada cultura tem uma cor, mas o preto é a cor neutra.
Quando as pessoas tiverem entendimento dos E o luto do anjos, candomblé também é branco, né? é branco. Né? Quando as pessoas tiverem entendimento, pelo menos, dos anjos, o que são anjos caídos, que as pessoas ficam com medo, que não tem nada a ver, os anjos caídos são luz, né? Também. Então, essa Por isso que eu falo de divergência de situação, de não ter informação, né, das coisas que estão na sua volta. É por isso que eu falo, né? Hoje eu manifesto a harmonização a todos à minha volta, para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento, entendimento, estudar um pouco mais, né? Não só não estudar só a sua profissão, mas estudar um pouco mais o mundo, né? Porque hoje nós estamos vivendo a era do desapego. Desapego de coisas, desapego de objeto, desapego de pessoas, né? Desapego, vamos dizer assim, até desse óculos. Eu preciso dele, mas se eu tiver que desapegar, eu vou desapegar. Sim. Porque eu não nasci com ele, então não tem por que eu estar pegada a ele. E são essas coisas que a gente tem que pensar. Hoje somos nós, não é o eu, né? Eu sou. O eu sou é meu eu interior. É o Ubuntu na África, né? Todos abraçados para chegar junto na linha de chegada. É bem isso aí hoje. Como todos somos um e um somos todos, né? Isso, é aquela história que uma também das minhas frases. Enquanto a gente não tiver uma consciência coletiva, que o mal que eu faço ao outro, eu estou fazendo a mim. O mal que eu faço à natureza, eu estou fazendo a mim, a gente vai continuar vivendo esse grande caos. Mas já está mudando isso, né? Até as profissões já estão chegando a esse direcionamento de uma visão mais ampla. Sim. Né? Por exemplo, Deus, as profissões agora estão com o universo, novo Deus está lá, inspira a gente, né? As novas profissões de informática, na era administrativa, governamental, né? A nova profissão SCG, que é governança social, cultural, governamental, ela engloba tanto a parte espiritual da cultura, como a parte governamental do planejamento financeiro. Foi o que a gente falou, né? Nossos pais criam a gente que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz isso, não traz aquilo. Mas se tivesse uma cultura desde pequena, de você ter o entendimento financeiro, uma educação financeira, né? Hoje as pessoas estariam no outro patamar. A pessoa só começa a adquirir educação financeira depois que atende uma faculdade, um segundo grau, ou tem uma determinada profissão que vai levar esse direcionamento e encaminhamento, né? E daí ela já vai por quê? Para a inteligência emocional. São dois pilares que o ser humano hoje precisa mas é isso que eu falo. educação financeira e inteligência emocional. Isso. Apesar que tiveram gestão emocional, não passaram para a gente, nós não passamos para os nossos filhos, e hoje a gente tem essa sociedade, porque são pessoas inseguras, como você disse, querendo se mostrar para o mundo, querendo aparecer para o mundo. E não conhece a si mesma, né? Se degredindo cada vez mais. E não olha para si. Quer olhar para o outro, quer que os outros olhem para ele, mas ele mesmo não se olha. Isso. Entendeu? E a vertente de toda é olhar para si, se amar, se enxergar, é viver o hoje, viver o agora, né? É viver com intensidade do presente que você está. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou acordar com os 10 mil que a Maria vai me dar? Não sei. Se amanhã eu vou acordar com veneno de escorpião ou veneno de cobra, né? Amanhã eu vou acordar quente ou frio? Eu não sei. Então, vivo hoje, vivo agora, gente. Não deixa para depois. Eu vi isso numa live do Pianger. A tribo indígena, um rapaz foi fazer uma imersão lá na tribo. Aí chegou o dia dele partir. Aí todo mundo da tribo estava chorando por ele estar indo embora. Aí ele, calma, não precisa chorar, eu vou voltar. Ele, como você sabe que você vai voltar? A gente só vive o hoje. O amanhã a gente não sabe. Então, eu sinto a sua falta já, porque você está indo embora.
E a gente deixa de viver o hoje, pensando no amanhã, pensando no que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer. Viva o hoje, abraça seu pai, abraça sua mãe, abraça seu filho, diga que ama. Quantas pessoas morrem sem falar um eu te amo para um filho? Sem dar um abraço. Sem dar um abraço, sem visitar uma mãe idosa. Aí, quando chega no dia do enterro, você vai ter só arrependimentos, porque você poderia ter feito e não fez. Então, Ou poderia ter dito e não falou. Sim. Então, faça hoje, fale hoje, ame hoje. Porque amanhã a gente não sabe se a gente está aqui. A gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. Então, saiba o que você deseja para a sua vida. Planeje a sua vida. Converse com o universo. O universo tem uma gama de possibilidades para vocês. Então, trace um rumo. Você deseja o quê? Todas as minhas metas, tanto que no final do ano eu fiz uma live sobre isso. Todas as minhas metas desse ano estão escritas. Não sei se vou cumprir todas. Mas ano passado eu achei também que eu não fosse cumprir todas, e cumpri todas elas. Então acredite em você, foca em você e na sua vida. Se alguém quiser vir compartilhar com você a sua vida, ótimo. Se não tiver ninguém para compartilhar, a sua companhia te basta. Saiba viver sozinho, que quando a gente gosta da nossa companhia, ter companhia é opção de escolha, não necessidade. Se amem, se amem, se amem. E quando você tem amor por você, esse amor emana para tudo à tua volta. Com certeza. Né? É que eu sempre digo, a solitude é diferente de solidão. Solitude é quando você está disposto a viver com você e amar você. Solidão é o desespero do seu ego que te leva a sentir só, a um desespero de ter alguém do seu lado, né? Então, quando você se ama, você vive a sua solitude numa plena paz. E é muito bom. Quando a pessoa tem esse prazer, né, de estar sozinha, de assistir um filme sozinha, tomar uma taça de vinho sozinha, sentar no bar sozinha, pedir um chopp e tomar, ir no cinema sozinha, ela sentir esse prazer da companhia dela. Ai, gente, quanto tempo que eu não sento para tomar um litrão? Opa, vamos embora, deixa eu melhorar. Deixa eu melhorar que eu vou para aí. Gente, quando você tem esse prazer da sua companhia, é muito bom. Eu chegava aquele calor esturricado quando eu trabalhava no posto. Boa noite, Fernando. Era muito legal. Eu chegava, um calor danado. Eu sentava aqui no Zé Maria, onde a gente sentou naquele dia que você veio aqui. Eu falei assim, Zé, me dá um litrão. Aí botava sozinha, eu e Deus. Tomava aquele litrão. Ai, que beleza. Pegava, subia para casa, tomava um banho, via uma novela, ia dormir. Só aquele litrão já bastava. E quantas vezes, uma das coisas que eu também falei essa semana e falo com meus clientes desde a época da acupuntura, as pessoas não tiram tempo para elas, a gente tira tempo para mãe, pai, filho, marido. Mas o que você faz para você? O que você gostava de fazer e não faz? Quando você tem um tempo para você, aí as pessoas não sabem nem o que falar. Ai, não sei. Cara, vai caminhar na praia sozinha, vai tomar um litrão sozinha, tira um dia para maratonar seus filmes sozinha, faz um balde de pipoca. Porque a gente é tão acostumado, a gente, tem que ter o outro, tem que ter um outro, tem que ter alguém. Cara, é tão bom quando você gosta da tua companhia. Aprendam a gostar de vocês, gente. Gostem da companhia de vocês e se curtam, se amem, que vocês vão viver uma vida pleníssima. O outro é importante? É importante. Sim, mas o outro é importante.
né? Não vive sozinho, né? O outro é importante quando você está completa. Quando você está vazia, você não se completa com ninguém. Quando você está completa com você mesmo, isso quer dizer que quando você se ama, quando você se cuida, quando você entende que você se basta, o outro não é para poder te enaltecer, te encher, mas sim para te complementar daquela felicidade, daquele amor e prazer. Aí sim o Eu falo que é relacionamento dá compartilhar. certo. Compartilhar. Aí eu, não, compartilhar não, Maria, porque compartilhar você está compartilhando tudo com todo mundo. Eu sou egoísta, não gosto de compartilhar nada com ninguém. Não, Gosto de compartilhar nada com ninguém. Por isso que eu falo, até vou entrar em outro assunto agora. Eu acho que por isso que está tendo tanto feminicídio. Porque as pessoas estão tão dependentes emocionalmente, tão vazias, que elas procuram um relacionamento para o outro suprir essas necessidades dela. A falta que ela tem. Suprir esse vazio, a falta que ela tem. E ninguém supre falta de ninguém, gente. A gente tem que ser... porque a gente... Mas isso daí é uma crença limitante também, porque a gente foi ensinada a encontrar a metade da nossa laranja. A gente é uma laranja inteira. A gente é uma laranja inteira. A gente só tem que encontrar alguém que chupe essa laranja. Pensem nisso. É isso aí. Entendeu? Alguém para completar. Só para chupar laranja, gente. Não precisa. É alguém para completar. Não é para alguém para completar, alguém para compartilhar. É assim, alguém, você quiser um companheiro para te dar a mão, falar assim, pô, vamos nos planejar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não para você ficar sugando ele ou ele te sugando. Porque quando um depende do outro, vocês vivem num cabo de guerra. Isso. Então vocês nunca vão ser felizes. Porque você vai cobrar do outro o que falta em você, o outro vai cobrar de você o que falta nele, e vai ficar isso ad eterno. Isso não há relacionamento saudável. Então, tem um relacionamento saudável com você primeiro, para depois você ter um relacionamento saudável com qualquer outra pessoa. Porque enquanto você não se conhecer, você não vai ter relacionamento com a tua mãe, com o teu marido, com teus irmãos, com teus filhos, porque a gente só pode dar o que a gente tem. Por isso que eu falo de amor. A gente não ama o nosso companheiro se a gente não quer amar. A gente não ama a mãe e nem pouco a Deus, porque a gente não pode dar o que a gente não tem, gente. A gente só pode dar o que a gente tem. Se a gente não tem amor sim, se a gente não tem amor por nós, a gente tem obsessão pelo nosso marido, a gente tem fanatismo religioso, mas a gente não tem amor. E assim vai seguindo a vida. Em todos os ritmos da vida, né? Em todo sentido. A nossa live sempre vai embora, né? Já são 10h15. Então, eu sei que o povo está adorando. Você tem que dar a senha. Obrigado pelo presente. Eu falar um adendo aqui. Que a gente faz roteiro, gente, mas a gente se empolga tanto que a gente acaba não falando nossos roteiros. A gente vai indo. E dentro disso tudo que a gente falou, como eu falei do padrão mental negativo, a gente tem muito sobre esse padrão negativo sobre nós, sobre a vida, sobre os outros. E a gente vai se condicionando a acreditar que a gente não é capaz, que a gente não é suficiente. E isso vai tornando a gente inseguro e infeliz. Então, se vocês não souberem o que vocês desejam, não saberem para onde ir, é igual uma frase da Alice no País das Maravilhas. Quando ela pergunta para o gato, para onde vai esse caminho? Ele, para onde você quer ir? Ela, não sei. Por quê? Então, qualquer caminho serve se você não sabe para onde você vai. Então, saiba para onde você quer ir, para que vocês possam ter uma vida plena e saudável. Qual é a senha, minha amiga? Eu que tenho que falar senha? Não combinamos isso não, hein? Vamos falar senha. Desejo. Quem escrever, né?
Então, gente, quem escrever primeiro a senha que a Valéria vai disparar agora, aqui nos comentários, vai ganhar o mapa da vida, tá? Valendo. Qual é a senha? A outra já escreveu desejo. Liana Vieira. Liana Vieira, desejo. Já ganhou. Já Liana, entre em ganhou, contato. Liana. Liana já ganhou, foi a primeira que escreveu. Tá? Eu vou entrar em contato com você para pedir os dados para fazer o mapa da vida. Tá bom? Deixa eu anotar aqui. Liana. Ai, é muito engraçado. Gente, essa live foi o que você deseja. Então, a gente deixa o paradoxo aqui para vocês pensarem que o desejo, né, do ser humano precisa ser o sujeito da sua vontade. Qual é a sua vontade? O que você deseja para você? Né? Por que você deixa ser vitimista de você mesmo? Por que você tenta controlar o seu tempo, as pessoas? Ninguém controla nada. O infinito é do zero. E no zero, na matemática, não é nada. Não somos nada. Mas também somos uma partícula de Deus em cada um de nós. Então, se ame. Olha o que o seu desejo vai te levar ou está te levando para quem. Né? Não queira o desejo levar para alguém. Queira o desejo, do seu ser. Olhe para você, olhe a sua sombra, a sua luz, que é o nosso lado positivo e negativo, como as pessoas costumam falar, politicamente correto, né? Que é a maneira nova de se dizer, que a sua vontade seja o pilar de viver a sua vida hoje, o amanhã e o seu futuro. Planeje. Mas planeje com foco, com determinação, com honra de amar a você mesmo. A primeira honra, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si mesmo. Então se ame, a teu próximo, se deseje. Como a ti mesmo. A ti mesmo. Então o real desejo de cada um, se ame. E eu termino agora agradecendo a todos. Só entrar no meu Instagram, gente. Entra no meu Instagram e vocês falam comigo. Então no Facebook é a mesma coisa. Então deixo para vocês. Se amem. Arroba Valéria Damiana. Arroba Valéria Damiana. Direto. Damiana com Y, né? Damiana com Y. Eu termino assim essa noite maravilhosa. Adorei vocês. Obrigada pelas pessoas que participaram. Amo vocês de coração e eu sempre termino com um mantra, né, para poder estar harmonizando e equilibrando a energia não só minha, da Marli, mas de todos que estão assistindo essa live. A gente sabe que a internet agora é uma coisa universalista, a gente chega até em tantos outros locais que a gente nem sabe, pessoas que nem conhecem. Então, o mantra de hoje que eu deixo para vocês, eu manifesto harmonização a todos à minha volta. Eu manifesto harmonização a todos à minha volta. Eu manifesto harmonização a todos à minha volta. Gente, a palavra harmonização, ela está inserida nesse contexto desse mantra em todos os sentidos da área da sua vida. Financeiro, amor, família, trabalho, saúde, filhos, maridos, esposas, né? Então, a harmonização seja plena na vida de cada um de vocês. E muito obrigada de coração. Namastê, minha irmãzinha do coração. Viu, meu eu que agradeço. Vi os dois. Eu reparo. Eu observo. Eu sou uma pessoa que eu sou observadora. Por isso que as meninas estavam para lá e para cá, né? Por isso que elas estavam para lá e para cá. Agora sossegaram. As duas estão dormindo, graças a Deus. Eu que agradeço a sua presença. Vamos ver o que a gente decide para a próxima live. Eu agradeço a Deus por você estar na minha vida, tá? E assim, é uma dando força para a outra, que como eu falo para as meninas, nós somos humanas, nós temos nossos erros, nós temos nossos acertos, mas nós estamos aqui para evoluir. E
e sem estudo, sem conhecermos a nós mesmos, a gente não tem essa harmonização. Essa harmonização conosco e com o planeta, porque todos, como eu falei, o Ubuntu, nós somos todos e todos somos um. Então, o Namastê também é falado, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita, em você. Então, todos nós somos deuses, porque nós somos filhos de um Criador, só que isso foi tirado de nós. Nós temos o poder de autocura, nós temos um poder infinito, mas que isso foi tirado de nós. E a gente consegue se reconectar, quando a gente se reconecta com a nossa essência primordial, essa força volta. Então, tente aparar as arestas das suas crenças limitantes, foquem em vocês, façam os mantras que eu boto lá no grupo. Gente, quem não me conhece, eu tenho um grupo chamado Borbolete Saia do Casulo. É um grupo de mútua ajuda. Vocês podem estar entrando, é um grupo gratuito. Tem homens e mulheres. Eu botei esse nome de Borbolete porque borboleta não existe definição se é macho ou se é fêmea. Todos somos borboletas querendo sair do casulo que a sociedade nos colocou. Então, se vocês quiserem entrar, o link está na minha bio, vocês podem estar entrando. Quarta-feira que vem estaremos aqui às 9 horas da noite. E eu só tenho a agradecer a você sempre, 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 que você é minha irmã. Eu falo que tem pessoas que a gente conhece, tem outras que Deus apresenta. Você foi uma delas. Com certeza. E vamos que vamos. Muito obrigado por tudo. Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite só falando. Falando, tem muita coisa para falar, dá não. Né? Deixa para a próxima live. Obrigada. Melhoras para você. Obrigada a todos que assistiram a live. A live, daqui a pouco, vai estar disponível no podcast Borbolete, que vocês podem estar ouvindo em qualquer streaming, no Spotify principalmente. E a live fica gravada tanto aqui no meu perfil quanto no perfil da Valéria. Então, se vocês quiserem rever ou quiser passar para algum amigo, vai estar disponível aqui. Um grande beijo. E se precisar da nossa ajuda, né? Tem o Faço Mapa da Vida, tem a Marli, que faz a terapia de reiki, cultura, constelação familiar, que tem ajudado muitas pessoas. E mais o que? Psicoterapia, né? Assim, ela é uma mulher nota 1000. Você vai chegar ao extremo com ela. É muito bom. Tá bom? E quem estiver aqui assistindo a live e quiser um atendimento comigo gratuito e online de psicoterapia, dentro das técnicas internacionais que eu trabalho, pode estar entrando comigo via direct ou via zap, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Tá? Todo mundo que entrou na live pode entrar em contato, que eu marco. Eu arrumo um horário na minha agenda para atender gratuitamente todos. Isso que é uma mulher porreta, gente. Oh, meu Deus do céu. Vambora. Vambora que pode vir. Pode vir. Um beijo, Marli. Valéria. Um beijo a todos. Para todos aí. Muito obrigada. Fica com Deus. Obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão sempre por tê-la na minha vida. Todos abençoado. Nós. Beijo. Sempre. Tchau, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, minhas borboletinhas. Tchau, tchau. Tchau.